Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que eu estava nesses dias lembrando de duas histórias que eu tive que passaram próximas ali do Papa Francisco. Uma aconteceu aqui no Brasil, né, que é a que eu vou contar, que envolve a Agência Lupa e também a Agência Aos Fatos. Envolve o Lula, envolve o assessor especial da Santa Sé, o Juan Grabois, e outra aconteceu lá na Argentina, quando eu fui acompanhar a presidenta Dilma numa viagem que ela fazia à Argentina, já depois de ter sofrido impeachment, se não me engano, e eu conheci o embaixador do Vaticano na época da Cristina, que tinha um restaurante e que nos recebeu e pude ficar bebendo vinhos que ele tinha feito especialmente para o Papa, lá em Buenos Aires, de uma marca dele, de uma vinícola dele, e ouvindo histórias do Francisco ainda quando era Bergoglio, né? Mas essa história eu vou contar outro dia, tem coisas fascinantes, e lá eu pude perceber que esse Papa realmente era muito diferente e que eram mentiras, fake news, isso sim, as matérias que diziam que ele tinha tido envolvimento com a ditadura e tinha entregado presos políticos, não, tudo ao contrário. O que eu ouvi lá foi totalmente ao contrário disso. Mas eis que um belo dia, acho que, se não me engano, numa sexta-feira, final de expediente, alguém me chama a atenção que a Fórum havia sido punida no Facebook. Eu fui olhar o que aconteceu. A Fórum foi punida no Facebook. E aí lá está classificado como divulgadora de fake news. A Fórum, então, tinha sido desclassificada para enviar matérias no seu Facebook. Vejam, na época em que as redes garantiam a audiência dos veículos, porque a Agência Lupa tinha feito uma matéria e dito que a gente estava conseguindo muita interação com uma matéria falsa. Qual era a matéria? A matéria era de que o Papa havia enviado um terço, né, abençoado para entregar ao Lula, que estava aproximadamente 70 dias preso já lá na prisão de Curitiba. E a gente tinha falado com o assessor especial do Papa, que era o Juan Grabois, que depois veio ser candidato a presidente da República na Argentina, que era muito amigo do Papa, e tinha sido designado por ele para vir ao Brasil e entregar esse terço. E ele confirmou a história, disse que tinha ido sim entregar, a gente fez a matéria e deu em primeira mão. A mídia inteira comercial tinha dito que esse Juan Grabois era um falso assistente do Papa, que ele era uma pessoa dos movimentos sociais que não tinha relação nenhuma com o Papa e que teriam tentado inventar essa história. A Lupa e a Agência aos Fatos fizeram o quê? Assumiram aquilo como verdade e nos classificaram como mentirosos. Bom, deu um trabalho imenso reconstruir isso, porque uma agência, um site vaticanista, e tem vários no mundo inteiro, disse que, de fato, o Grabois não tinha vindo com autorização do Papa. Bom, ligamos quando vi o que tinha acontecido, procurei a Lupa para dizer, nós temos a informação, nós conversamos com o Grabois, ele disse isso. A Lupa dizia, não, mas vocês, isso é fake news, ele não responde por nada disso. Liguei para o Grabois, ele estava no avião, me atendeu, falou, deixa comigo, qual é o site que está dizendo que eu não tenho nada a ver com isso? Tal site. Ele pega, liga para o site reescreve a matéria, confirma a informação de que havia, sim, o emissário do Papa, Juan Grabois, tinha estado no Brasil para entregar uma mensagem
do Papa e também um terço abençoado por ele para o Lula, em solidariedade ao Lula, e a matéria foi corrigida neste site vaticanista, e mesmo assim a Lupa não corrigiu a informação. Se você entrar lá no site da Lupa, você jogar Terço do Papa, Revista Fórum, Agência Lupa, e cair na matéria da Lupa, você vai ver que está como de olho, como se fosse uma matéria em verificação. Depois daquilo, Papa e Lula se encontraram dezenas de vezes. O Papa demonstrou diversas vezes carinho profundo e admiração pelo Lula. E mesmo assim, aquilo que se diz checagem, não checou a informação, preferiu ignorar e continuar prejudicando sites sérios como a Revista Fórum. O que acontecia? Havia um conluio. Um dos conluios mais absurdos que que a mídia tradicional poderia participar, mas era o conluio com a Lava Jato. Os jornalistas da mídia tradicional só saltavam aquilo que a Lava Jato autorizasse, só publicavam aquilo que vinha da assessoria de imprensa da Lava Jato, faziam livros laudatórios. Está lá o filho da Mira Leitão fazendo o livro do Moro. Estão lá, comemoraram a prisão do Lula. Tem foto dos jornalistas que fizeram a cobertura comemorando a prisão do Lula. Jornalista da Folha, do Estado, da Isto É. Uma vergonha. E as agências de checagem funcionavam como correia de transmissão desse acordo lavajatista para punir os veículos. Para punir os veículos como a Fórum, que davam outras versões sobre esses fatos. Então, tudo que a gente produzia era fake news. Nós somos associados num estudo feito pelo Pablo Hortelado, na época, publicado na Pública, associados a fake news de esquerda, porque havia as fake news de extrema-direita e as fake news de extrema-esquerda. Éramos nós. Eles diziam que havia uma mídia e o resto eram sites de fake news. Era assim que a Operação Lava Jato, em conluio com essas pessoas aqui, que eu estou dando nome, fabricaram a maior mentira da história do jornalismo brasileiro, né? E levaram à cadeia o atual presidente da República, que muitas vezes parece que se esquece do que aconteceu no verão passado também, né, Lulinha? Porque ali não podia se... Esses veículos que hoje estão aí, muitas vezes sendo escolhidos para receber informações privilegiadas de ministros, de governantes, para receber toda a massa de investimentos dos órgãos ministeriais, eram aqueles que negavam sequer a informação de que o Lula havia recebido um terço. E o Papa mandou desmentir que a Fórum era fake news. Estava lá. Mudaram 3 vezes o site do Vaticano para que a Fórum pudesse ser retirada, classificada como fake news e punida pelo Facebook. E até hoje, as agências de checagem não acreditaram no próprio Papa. É como se ele fosse um impostor, como se ele tivesse mentido sobre algo que ele mesmo fez. O Papa não pode dizer que ele mandou um terço do Papa, porque ele não mandou um terço do Papa, entenderam? Quem disse se ele mandou um terço do Papa ou não é a Lava Jato, as agências de checagem e a mídia brasileira. Os veículos do Vaticano não têm nada a ver com isso. Queremos uma carta do Papa, uma declaração pública do Papa, diziam os checadores. Amigos, isso foi ontem, em 2018. Estava olhando a data, junho de 2018. Não faz nem 10 anos que isso aconteceu. Esse era o Brasil que prendeu o Lula e fabricou a maior fábrica e criou a maior fábrica de mentiras para mantê-lo preso. Como dizia o Lula na época, quem conta uma mentira tem que ficar inventando outras para sustentar a primeira. E era assim que funcionava
até as agências de checagem. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.